Opa! Olá a todos. Bem, aqui é o ponto onde paramos, né? Na última aula. Eu dei uma melhorada aí na aparência, tá ok? E vamos partir daí, ok? Tranquilos? Vamos lá. Eu parei aqui, tá? Eu parei nesse exercíciozinho aqui, recapitulando. Era um exercício, eu já estava até adiantado aqui com o gráfico aqui, tá? Eu peguei uma quantidade que eu chamei quantidade A de água, misturei com a quantidade B de água A no estado sólido a 0 graus, ou seja, tem que derreter, 100 gramas a 0 graus Celsius sólido, tem que derreter, 200 gramas, 100 graus Celsius, porém líquida, então não tem que mudar de fase, né? Não é vapor, né? Poderia ser. Posso ter vapor a 100. E aí eu vou misturar essas duas quantidades de água dentro de um recipiente, dentro de um calorímetro que a gente fala, né? Dentro de um sistema simples, poderia ser isopor revestido, tanto internamente quanto externamente, de alumínio, por exemplo. Né? Eu quero um recipiente totalmente isolado do meio exterior. Então eu quero assegurar que a troca gasosa, que a troca de calor seja exclusivamente entre a quantidade A e a quantidade B de água, beleza? Aí eu vou ter uma quantidade que eu chamei de A mais B, né? E com a soma das duas massas, né, lógico, e com a temperatura de equilíbrio, que eu sei que é alguma coisa entre 0 e 100. Não sei exatamente qual é o valor ainda. Coloquei aqui que quem vai absorver calor é o sólido, é o gelo, né, lógico. Quem vai liberar é a água que está a 100, né? Já tem o calor latente de fusão aqui da água, que é 80 calorias para cada 1 grama mudar de fase. Calculei duas coisinhas aqui já. Calculei, só recapitulando, tá? Calculei a quantidade necessária de calor para derreter o gelo, então ele saiu do zero, gelo, e ele ficou durante todo esse patamar aqui, ó, até ele ganhar 8.000 calorias, ele ficou mudando de fase, tá? Ele ficou mudando de fase naquele períodozinho ali, tá certo? Então, como ele ficou, vamos canetinha, como ele ficou mudando de fase, tá? Ele ficou aqui sólido mais líquido, beleza? Aí ele virou totalmente líquido. Enquanto isso, tá? Então, vamos lá. Vamos. Então, aqui ele ficou sólido mais líquido na transição aqui mudando de fase, só líquido. Aí a água, a outra quantidade de água, só líquido o tempo todo. Então, eu calculei aqui o calor necessário para mudar de fase, achei que foi 8.000, e o máximo que o outro cara, que é a água, poderia perder, não quer dizer que ela perdeu isso, que ela poderia perder, tá? Seria o quê? Foi lá, peguei 200 vezes o calor específico, que é 1 vezes a variação de temperatura. Teve 100 de variação de temperatura? Não teve 100 de variação de temperatura, não. Isso aqui é só uma hipótese. Caso ele viesse a perder o máximo possível, tá? É só uma hipótese, tá? É uma hipótese que já verificamos, inclusive, que não aconteceu, tá? Ele não chegou a 100, porque ele perdeu 20.000. 20.000 é muito mais do que, bem mais do que suficiente para derreter completamente o gelo e ainda sobra. Então eles atingiram alguma temperatura equilíbrio aqui, né? Eles chegaram aqui a alguma temperatura equilíbrio. Aqui é onde eu tenho a mistura das duas quantidades de água, tá? Bem nesse ponto aí. Beleza, então eu sei que o calor absorvido é igual ao calor a menos o calor liberado. Agora eu já sei quem absorveu, ele fez duas coisas. Quem absorveu, de verdinho aqui, ó. Ele fez duas coisas, galera. E pode me interromper a hora que eu achar necessário. Ele fez duas coisas: uma mudança de fase mais uma mudança de temperatura. Então, do lado de cada igualdade, eu vou montar isso, tá? Do lado de cada igualdade, farei isso, tá? Eu vou colocar aqui que teve uma mudança de fase, que eu já até sei que é 8.000, que é um M vezes um calor latente de fusão, mas, além de uma mudança de fase, teve uma mudança de temperatura,
que é um mc ΔT. Então, ocorreram as duas formas de administrar o calor. A forma de mudar de fase e a forma de alterar a temperatura. Ok? Né? Num universo não muito distante, estava acontecendo outra coisa aqui, que é o calor liberado. Quem estava liberando calor estava no estado líquido. Como vai finalizar tudo em estado líquido, não teve nenhuma alteração, nenhuma mudança de fase, e ele simplesmente só altera a sua temperatura. Tá? Altera quanto? Não sei, não sei. Aqui era só uma hipótese, né? Caso ele viesse a perder tudo, né? Quanto que ele teria potencialmente, né, de perder. Aí eu vi que é muito mais do que eu preciso para derreter. Então, beleza, agora vamos fazer conta. A massa, 100. Calor latente de fusão, 80, né? Que aí vai dar os 8.000 lá. Mais, sobrou energia, 100, para mudar de temperatura agora, vezes 1, vezes a temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio, menos a inicial. Quem que é a inicial? 0. Tá, no gelo. Ele derreteu completamente. É água a 0 graus. Inicialmente é água a 0 graus. Do outro lado, eu tenho menos a outra quantidade de água, que são 200 gramas, vezes calor específico, está todo mundo líquido, né? Aqui derreteu, então eu usei 1. Aqui já estava líquido. Então, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura de equilíbrio, ou final, tanto faz, menos a temperatura inicial. Ele estava inicialmente a 100. Beleza, então aqui vai dar 8.000, multiplicando. 8.000. Mas eu vou dar uma simplificada aqui, né? 100 vezes TE, né? 100 vezes TE. Nem simplifiquei coisa nenhuma, não. Tá? E do outro lado eu tenho menos 200, que vai multiplicar TE. Então vai ficar menos 200 TE. O menos 200 vai multiplicar menos 100. Então vai ficar mais 20.000. Tem uns números que é interessante, cara. Física tudo é interessante, né? Olha só, tem uns números que aparecem, tá vendo essa sondagem que eu fiz aqui, essa hipótese, 20.000? Olha os 20.000 aparecendo lá. A outra sondagem que eu fiz aqui, ó, 8.000, foi a minha perguntinha, quanto que eu precisaria para derreter? Ele apareceu aqui, tá? Tem uns números que vão aparecendo aí, tá? Beleza. Vou continuar resolvendo essa coisa aí. Vou deixar do lado de cá todo mundo que é incógnita. Então vai ficar 100 TE mais, passando para cá, né, 200 TE. Olha que beleza. Tá? Que é igual 20.000, deixa quieto 20.000 do lado de cá. Passa os 8.000 para cá, menos 8.000. Outra coisa interessante também é isso aqui, ó. É como se a equação estivesse te falando, ó, eu tenho 20.000 disponível, 8.000 vai ser para derreter. Vai sobrar alguma coisa que nós vamos usar para chegar em algum ponto final aqui, tá? Parece que é isso que está dizendo, né? Então aqui vai ficar 300 TF, tá? Que é igual a 12.000. É como se agora ele fosse dividir esse excedente, né? É só uma comparaçãozinha aí. Então vai ficar 12.000 dividido por 300. Temperatura final aqui vai dar quanto? 40, né? Corta aqui, corta aqui, corta aqui. 120 dividido por 3, 40 graus Celsius. Então, eu sei que a minha temperatura final ou de equilíbrio, tá? São 40 positivo, né? 40 graus Celsius. Ok? Essa é a temperatura de equilíbrio e é a temperatura final aqui, a temperatura que eu colocaria aqui, tá? Vou colocar ela aqui na frente, mas você entendeu que é a temperatura final, a temperatura de equilíbrio. Tá certo? Bem, esse aqui é o exercício. Vamos dar só uma esmiuçadazinha aqui, tá? Que eu vou perguntar a seguinte coisa. O valor que eu coloco aqui, hein? Vou deixar essa interrogação aqui não, tá? Qual o valor que eu coloco aqui? Bem, eu teria que pensar um pouquinho aqui. Vou abrir só um parêntese, tá? Só um parênteses aqui para fazer o seguinte.
Bem, você pode pensar de duas maneiras. O carinha B, não esquece que esse aqui foi o cara que eu escolhi para ser o B. E esse de verdinho aqui foi o cara que eu escolhi para ser o A. Tá? Aí eu percebi o seguinte, que eu posso pensar, mas calma aí, o cara B saiu de 100, foi até 40. Ele sofreu uma variação de 60. Quanto, afinal de contas, que ele liberou? Poderia pensar assim. Ou pensar na água, nas 100 gramas aqui, tá? Tá zero. Até aqui eu já sei que ele ganhou 8 mil. Tá zero. Aí de zero até chegar a 40, quanto que ele precisou? Acho que fica até mais fácil de ver aqui. Então deixa eu calcular isso aqui rapidinho aqui. Seria um MC∆T, onde eu tenho uma massa que é 100, já derreteu, então é água líquida, vezes uma variação de quanto? 40. Então são 4.000 calorias. Então ele precisou, para pular daqui para cá, 4.000, já tinha 8. Então, ao todo aqui foram 12.000 calorias. Ok? 12.000 calorias. Aquele 12zinho lá, tá vendo? Que ele aparece aqui. Então, 4 a mais. Então, ele gastou 4 a mais. Ao todo, 12.000 foi a troca que ocorreu. Então, dos 20.000 que o cara B poderia perder, ele não perdeu tudo. Né? Porque se ele perdesse tudo, ele chegava a 0 graus Celsius. Isso não aconteceu. Ele perdeu só 12.000. Né? Ele perdeu só 12.000. Ele ainda ficou com 8.000 para ele, que foi o que garantiu que ele ficasse com a temperatura de 40. Porque se ele perde tudo, ele vai para zero. Não, ele ficou com 40. Então ainda sobraram 8.000 calorias para ele lá. E o que foi passado para o gelo mesmo foi só 12.000. E esses 12.000 foram suficientes para derreter ele completamente e ainda levar um pouquinho a temperatura desse cara aí. Tranquilos? Alguma pergunta? Alguma reclamação? Então, o mais importante... Você vai fazer mais com a gente, né? Vou fazer mais exercício Ah, aí. O mais importante, eu acho que o maior desafio seria esse cara aqui. A gente perceber isso aqui, ó. Quem que eu coloco, tá? Quem que eu coloco do lado de quem está absorvendo? E aí, o que, que aconteceu do lado que eu estou absorvendo? Esse cara, ele mudou de fase, ele só mudou a temperatura. E quem está liberando? Mudou de fase, só mudou de temperatura. Então, tem umas perguntinhas aí importantes demais, porque a, a, a teoria, ela só, basicamente, ela me diz isso aqui, ó. Agora, amigo, entre isso aqui, amigo e amiga, né? Entre isso aqui e quem que eu coloco do lado de cá e quem que eu coloco do outro lado, eu tenho que explorar isso um pouco. Tem hora que, na maioria das vezes, eu tenho que partir de uma hipótese, tá? Se eu pensasse que um vai ficar quieto, eu sei que é impossível. Um vai ficar quieto, o A vai ficar quieto, e o outro, inicialmente, vai liberar calor. Beleza, vou lá, percebi que é 20.000. Ah, então, quanto que o outro precisa para derreter? Gente, se eu chego à conclusão que o outro precisa para derreter 21.000, ah, maravilha, eu parava aqui. Ué, um pode perder no máximo 20. O outro precisa de 21 para poder derreter. Ah, beleza, a temperatura final então vai ser qual? Ah, não derreti ele todo, então eu tô com a mistura que ainda tem gelo, 0 graus Celsius. Ótimo, vamos resolver um desses. Nós vamos resolver um desses. Beleza? Nós vamos resolver um desses aí. Ô, Beleza. Carlos, Oi. só uma dúvida. Ah, não, pode deixar, já entendi. Pode falar, pode falar. Não, eu acho que, tipo assim, eu tava querendo saber, mas eu acho que agora eu entendi já. Tipo, quando você tem um gelo a menos 15 graus Celsius, daí, antes de você fazer o calor latente para querer dividir, para querer derreter ele, você tem que calcular quanto que ele vai precisar ganhar até 0 graus Celsius, né? Tipo, calor Perfeito, específico, assim. perfeitamente, perfeitamente. Não tive coragem, você deu uma ideia boa. Como sempre, você dá umas ideias boas de exercício, viu? Só que é o seguinte, muito boa ideia. Eu não, depois eu posso colocar uma situação como essa. Então, Luiz propôs o seguinte: se eu colocasse o gelo a menos 15 graus aqui,
que aconteceria? Esse lado aqui da equação, de quem está absorvendo, né, porque é gelo a menos 15 graus, ia ficar maiorzinho, né? Eu teria que, primeiro que ele ia sair de menos 15 para zero, então teria um mc∆T, com um detalhe de que o C, calor específico, seria do gelo, então seria meio. Tabelado, você não tem que decorar, eu tenho que te dar essa informação. Aí beleza, você mudou de fase. Perdão, você mudou a temperatura. Aí você chegou em 0 graus Celsius. Ah, estou pronto para derreter. Aí vai derreter, ml, L de fusão. Ah, vou derreter, derreteu completamente. Ainda vai aumentar de temperatura e teria outro mc∆T. Qual que é a diferença do primeiro mc∆T com o segundo? O primeiro seria referente ao gelo, o segundo seria referente ao líquido. Então seria outro Czinho, que é 1, o que eu usei aqui. E do outro lado, talvez eu teria só esse aqui, né? Só esse aqui. Eu poderia ter colocado, é uma boa ideia. Depois a gente coloca lá, de revisão lá, uma situação onde, né, eu tenha mais coisa aqui. Beleza? Bem, então, isso aí eu estou mantendo. Eu só aumentei consideravelmente a quantidade do gelo a 0 graus Celsius, tá? Exagerei aqui, né? Então agora eu tenho 300, tá? Então, se você for calcular, você tem então... e eu ainda continuo tendo o B na situação de 100 líquido, 100 graus Celsius, 200 gramas. Então, 20.000 calorias seria o que, hipoteticamente, ele poderia perder, tá? Porém, caso ele sofresse toda essa variação de temperatura de 100 graus Celsius, né? Ele teria que ficar uma mistura lá com o gelo, tá? Tá, mas e aí, agora eu vou olhar quanto que o gelo precisaria, caso isso ocorresse. Quanto que eu preciso para derreter o gelo? 300, eu preciso para derreter o gelo. 300 vezes o que eu preciso para derreter 1 grama, 80, que é o calor. Então aqui eu tenho 24.000, né? 24.000 calorias, tá certo? Então olha só, eu precisaria para derreter o gelo 24.000 calorias e só tenho no máximo, nas melhores condições, eu tenho hipoteticamente no máximo 20.000. Ó que maravilha. Consegui derreter completamente? Não. Não consegui derreter. Qual que é a minha temperatura de equilíbrio então? Ou temperatura final? Qual é, galera? 0. Certo? Olha, que eu ainda tenho, eu precisaria de mais 4.000. Então quer dizer que eu ainda tenho gelo. Quanto de gelo que eu tenho? Bem, quanto de gelo que eu teria ainda? São 80 calorias, tá? São 80 calorias para derreter 1 grama. Então, eu usei 20.000 só. Você escolhe. Ah, eu usei 20.000. Quanto que eu derreti então? X. Ah, não, falta 4.000. Quanto que está faltando para derreter? Tanto faz a perguntinha aí, né? Vamos usar 20.000, que 20.000 eu tinha disponível, eu tenho disponível. Tá certo? Então, qual foi a massa que eu consegui derreter? Tá? Sendo que eu só tenho 20.000 disponível. Como eu só tenho 20.000 disponível, eu consegui derreter o quê? 20.000 dividido por 80. Então, eu derreti uma massa de quanto? Opa. 250, né, que vai dar 2.000 aí, dividido por 8, ou seja, 1.000 dividido por 4, vai me dar 250 gramas. Olha só, ainda faltam 50 gramas ainda para derreter, tá? Então eu tenho 250 gramas de líquido, tá? De líquido. Ainda tenho 50 de gelo. Sobraram 50 gramas aqui de gelo. Então eu tenho uma mistura, né? Como é que está a minha mistura então? Olha só. O que eu tenho de líquido?
né? Era para ser um exercício mais simples, né? E o que eu tenho de sólido? Sólido tá tranquilo, né? Sólido tá tranquilo, eu tenho só 50 gramas. Então, vai tudo pro líquido, né? Exatamente. Agora, líquido eu tinha o quê? Ó, eu já tinha 200, que estava aqui. Já tinha 200. Aí eu consegui derreter 250. Então, de líquido, eu estou com 450 gramas. Se alguém perguntar, quanto que tem de líquido? Eu tenho 450 gramas de líquido. Então, tem uma mistura AB, né? Uma mistura AB, né? Que está até em interrogaçãozinha no estado físico aqui. Por quê? Porque uma parte está líquida, outra parte está sólida. Então, o que aconteceu, na verdade? O que aconteceu foi que, vou até manter a legenda da última. Aconteceu que eu tinha gelo a 0 graus e ele continuou a 0. Muito. Era muito gelo, não era pouca coisa, não. Era muito. Então, o gelo, que é o carinha que eu chamei de ar, tá aqui. Tá certo? Aí, o que aconteceu? O outro tava 100. Só que o outro, coitado, perdeu o calor dele todo. Deixa eu botar a legendazinha que tava antes. Perdeu o calor dele todo. E mesmo assim, que é o carinha que eu chamei de B. E mesmo assim não conseguiu alterar a temperatura. Tá? Ele perdeu, né? Ele transferiu. Perdeu, parece que né, nada se cria, nada se perde. Tudo se transfere. Ele transferiu para o outro cara 20 mil. 20 mil calorias. Esses 20 mil foi 100% administrado para quê? Para mudança de fase. Certo? Que mudança? Fusão. Tá? 100% aí para fusão. Ok? 100% para fusão. Então, eu tinha, na verdade, 100 graus aqui. Aí esse elemento perdeu. Temperatura de equilíbrio, 0. Esse é um que eu nem precisei montar a equação. Eu fiquei na hipótese. Eu olhei quanto que o B poderia perder, quanto que o A precisava, o gelo precisava, precisa mais do que tem disponível, então ele não derrete completamente, temperatura de equilíbrio 0. Tranquilos? Tranquilinhos? Sim. Então essa é uma situação bacana que eu nem precisei usar essa equaçãozinha aqui, ó. Nem precisei recorrer ao calor absorvido igual liberado, eu só sondei aqui antes o que tinha acontecido. Tranquilo? Beleza? Então, situaçãozinha nova, tá? A última aí da série. Situação A, 0 graus Celsius, líquido, só que agora é líquido, tá? Não é sólido mais. Eu tenho água líquida a 0 graus Celsius. Eu posso, né? Ter líquido a 0 graus Celsius, 200 gramas. Estou misturando com 200 gramas de água líquida, todo mundo líquido, não tem mudança de fase, só que a 100. Qual que é a temperatura de equilíbrio? Eu tenho uma mistura no final de 400 gramas e quero saber qual que é a temperatura de equilíbrio, tá? E calor absorvido é igual ao calor menos o calor liberado. E aí, galera, como que eu faço isso aí? Vamos lá então, né? Senão não dá tempo aqui. Bem, eu vou fazer isso aqui então. Calor, quem vai absorver é o carinha A, ele não vai mudar de fase, então ele vai ser MC delta T, tá? E ele vai ser igual ao carinha B, tá? Então esse aqui é o cara A, ok? E o outro aqui é o carinha B. Ele não vai mudar de fase também. Ele também é MC delta T. O bom é que são quantidades iguais que eu coloquei de propósito aqui. Vamos ver o que a gente conclui a partir disso. A massa do carinha A são 200 gramas. Está líquido, então eu vou usar 1. E variação de temperatura. Temperatura de equilíbrio ou final, menos a inicial, que é 0, que é igual a... Faltou o mais importante, um sinal de menos aqui na frente, né? Menos
O outro carinha que a massa também são 200 gramas, também é estado líquido, temperatura final ou de equilíbrio, menos a inicial, só que a inicial dele é 100 graus Celsius. Então agora é só álgebra, né? Só conta. Vai ficar 200 vezes TF, 200 vezes TF, pronto, não tem mais nada do lado de cá, é menos 200 vezes TF. Então vai ficar menos 200 vezes TE, né? Ou TF, tanto faz. Menos 200 vezes menos 100? Exatamente. Então vai dar mais 2.000. 20 mil, né? Ah, 20, é. 20 mil. Passa o 200 para cá. 200 mais 200. 200 TF. TE 400 TF. mais 200 TE. Que é igual a 20 mil, que é o calor que tem aí disponível para distribuir. 400 TE, que é igual a 20 mil calorias. Então tá aí. TE é igual a 20.000 dividido por... Exatamente. TE é os 20 mil dividido por 400. Simplificou, Corta. simplificou. 200 dividido por 4. Temperatura de equilíbrio, 50 graus. 50 graus Celsius. Tem uma coisa interessante aqui que é o seguinte. A temperatura que eu atingi foi exatamente a média. A temperatura final foi exatamente a temperatura do carinha A, inicial, 0, mais a temperatura do carinha B, inicial, dividido por 2. Isso é uma coincidência ou não? Não é uma Ele coincidência. repete, por favor. Eu cheguei à conclusão, tá, que a temperatura final, 50 graus Celsius, ela foi a temperatura de A mais a temperatura de B dividido por 2. Foi a Dividido média. por 2. Né? Foi a média. Né? Foi exatamente a média. Ou então, Né? se você tiver os dois no líquido, ou se tiver os dois no mesmo estado sólido, não, no mesmo estado, né? Pode fazer isso? Bem, condições para que isso seja uma verdade, né? Não seja só uma coincidência. Isso aqui, ó. As quantidades. Primeiro que ninguém pode mudar de fase. Tem que ser líquido, líquido. E as quantidades iniciais tem que ser a mesma. Tá certo? As quantidades iniciais tem que ser as mesmas, não pode ter mudança de fase, tem que ser todo mundo só MC∆T. Aí eu posso fazer isso sim. Eu peguei, sei lá, mercúrio, que é líquido, né? Misturei mercúrio a 200 graus Celsius com mercúrio a 400. Exagerei nos pontos, nas temperaturas. Eu peguei mercúrio a 20 graus Celsius, misturei com mercúrio, mesma quantidade a 100. 20 mais 100, 120 dividido por 2,60. Fechou. Qualquer líquido, misturei álcool, misturei óleo, misturei qualquer líquido com quantidades iniciais iguais, eu posso somar a temperatura e dividir por 2. Beleza? Bem, enquanto eu desenho o gráfico aqui, de certa forma, meu professor de física, lá em 1900 e alguma coisa, ele me perguntou o seguinte, de forma diferente, ele me perguntou isso aqui. Uma das formas de provar até essa. Ele falou o seguinte, que tinha uma dona, tá? Uma dona que precisava fazer um bolo. Ela precisava da temperatura, inclusive, de 50 graus Celsius para fazer esse raio desse bolo, que tinha que ser com temperatura de 50 graus Celsius. Senão o bolo não funcionava. Beleza. A gente, durante a prova, fica um pouco com raiva dessa dona aí. Mas tudo bem. Ela não tem termômetro, o problema é esse. Ela não tem termômetro, tá? E ela precisa ela precisa de um copo d'água a 50 graus Celsius, senão o bolo dela desanda, não dá certo. O que você faz para ela, usando só as coisas de dentro de casa, sem termômetro, sem termopar, sem nada que possa medir temperatura, tá? Ela vai ter que fazer alguma coisa usando água, gelo, sei lá, para conseguir essa temperatura de 50 graus Celsius. A gente tem que quebrar a cabeça para propor a ela uma solução.
beleza? Mas enquanto isso, antes que o Zoom nos corte na falta de educação dele aqui, eu tenho líquido a 0 graus Celsius. Então eu tenho líquido a 0 graus Celsius. Só que eu tenho líquido, né? Então se eu tenho líquido, ele não tem que mudar de fase. Então ele já começa aumentando a temperatura dele. Tá? Vou colocar igual eu tinha feito antes. Aí, o que acontece? O outro tá líquido também, então ele já começa diminuindo a temperatura dele. Então meu gráfico vai ficar um pouquinho diferente. Esse aqui é meu carinha A, que já começa aumentando a temperatura, não tem que mudar de fase. E esse aqui é meu carinha B. Temperaturas 0, que aqui é a origem, né? Eu sei que não precisa colocar. Aqui 100 graus Celsius. E o nosso ponto de equilíbrio, né, é justamente a metade. Opa. Força, justamente a metade, 50. Beleza? Então, foi o que eu obtive aqui. Então não teve mudança de fase, você só teve o quê? Esse cara imediatamente começou a ganhar, absorver calor, o cara A, e o outro imediatamente começou a perder. Então por isso que os gráficos se encontraram aqui no finalzinho, né? Encontraram aqui no finalzinho, tá certo? Depois de que? Bem, 200 vezes uma variação de 50, né? 200 vezes 50 vai dar 10.000. 10.000 calorias, né? Foi a quantidade de calor, né, trocada entre eles aí. Como que eu sei disso? Não, eu só pego qualquer uma das substâncias, né, e jogo MC delta T para ela. Eu pego lá 200 gramas vezes 1, vezes a variação. Qualquer uma sofreu uma variação de 50. Né? Então, na verdade, a quantidade de calor trocada entre eles aí foi uma quantidade de 2 vezes 5, 10. E vai 0 nisso aí. Calorias. Tá certo? Então, tá aí a quantidade de calor que foi trocada entre eles. Tá? Quantidade de calor. Beleza? Então, tá aqui 10.000 calorias e perdeu, o carinha 10, ele perdeu, vamos colocar aqui, ele perdeu 10.000 calorias, tá certo? E o carinha ele ganhou 10.000 calorias. Tranquilos? Nada se perde, nada se cria. Na verdade, né, esse cara não perdeu, ele transferiu para o outro aqui essa quantidade de calor. Tranquilos? Tranquilos? Então, o Zoom cortou no finalzinho, mas pelo menos já tínhamos atingido a temperatura de equilíbrio aqui, né? E voltando da dona, era só a dona fazer o quê? Pegar, ela precisa de um copo, pega meio copo, né? Meio copo de água a 0. Como que eu consigo água a 0? Pego o gelo, espero ele derreter. Assim que ele acabou de derreter, ele está a 0 graus. Antes de aumentar a temperatura, precisa derreter completamente. Derreteu completamente? Então aquela água líquida está naquele instante a 0 graus Celsius. Pega a água, pega meio copo de água a 100. Como que eu faço isso? Ferve. Nível do mar, né? A dona tinha que estar no nível do mar. Esqueci de falar que ela estava no nível do mar. Pegou água, ferveu? Ferveu um copo? Pega meio copo ali. Beleza? Ou faz a mistura de um copo que acabou de derreter a 0, mistura com um copo, né, de água que acabou de ferver, misturou, você vai ter 2 copos a 50 graus Celsius, você pega um só. Mais fácil, né? Do que ficar lá tentando olhar o meio copo. Vai que o copo não é cilíndrico, bonitinho, né? Então você pega 2 copos, depois divide. Um copo de cada e depois divide. Tranquilos? Bem, como essa, terão outras curiosidadezinhas ao longo aí. Tranquilos? Bem, aqui em Sé, agora tirar dúvida, propor atividade e tirar dúvida. Beleza? Um abraço.